Pesquisas apontam que homens de barba fazem mais sucesso entre a mulherada. Se é verdade ou não, isso a gente não sabe, mas uma coisa é certa, os homens estão cada vez mais preocupados com a vaidade, com a estética, e o design de barbas tem sido um assunto que está bastante em alta. No Slim, nós vamos falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de barbas. Para isso, a gente recebe dois convidados do nosso programa, o Ismael e o J. Neto. Sejam bem-vindos ao nosso programa para falar de um assunto que agrada, a gente pode dizer, a ala masculina. Quando a gente fala barbas, hoje existe uma diversidade de tipos, né? Diversidade de barbas, sim, claro. Desde a barba rala, os homens estão procurando. Aí já vem uma barbinha lisa, depois uma rala, aí já vai para uma serrada, aumenta para uma casual, até chegar uma barba cheia. São vários tipos, aí vai até o lenhador. O formato do rosto vai interferir bastante, né? Às vezes um cliente vem, de repente vem conversa com você, às vezes ele não sabe que tipo de barba usar, mas você dá uma analisada no rosto de cara, já dá para identificar. Exatamente, às vezes o cliente tem uma calvície, às vezes tem um queixo grande. Dá para disfarçar, né? Tem um rosto arredondado, às vezes tem um rosto quadrado, um rosto triangular. Para cada tipo de rosto existe um tipo de barba. Quando a gente fala de cuidados especiais com a barba, Ismael, quais são os principais cuidados, principalmente já começando pela própria higienização da barba? É preciso higienizar, é fato, né? Com certeza, Ítalo. E assim, é bom ressaltar que o começo do cuidado da barba tem que começar pela pele. No caso, usando um sabonete secante e pelo menos uma vez na semana você fazer uma esfoliação da pele para não acontecer o que? De encravar pelos ou até ocasionar outras doenças que no caso que só um dermatologista pode tratar. E entre isso, né, usar produtos onde vai fazer que amolecer o fio, deixar ele mais assentados, entre outros assuntos, né? Você que acredita já deve atender muitos homens que procuram para fazer a barba. Existe aquela barba que é a mais procurada? Existe, né? Até por caso, assim, a barba lenhador, ela tá muito em alta. Muita gente que pensa assim, não, quem tem uma barba grande, não tem cuidado, é desleixado de forma alguma. Geralmente esses que têm uma barba maior, eles têm um gasto maior e é até mais vaidoso do que quem tira ela toda. Para quem não sabe, existem produtos específicos para o cuidado com a barba. Quais são os principais produtos utilizados que a gente pode destacar, João? Agora tem shampoos específicos para barba, tem óleos à base de semente de uvas. O óleo ele tem uma vantagem positiva, né? Tem, o óleo serve para realinhar a barba, tirar aquele aspecto aromático, seco, que geralmente o homem quer lavar a barba não sabe direito e lava com shampoo, mesmo que seja de barba, mas fica seco. Tem que passar um bálsamo, que chama de balme. Tem que passar o óleo para realinhar, dar aquele brilho, deixar toda macia. Nós separamos algumas fotos para você que está acompanhando o Slim de hoje, até mesmo se identificar. Se você está na dúvida de que barba utilizar, a gente trouxe alguns modelos das principais barbas para você entender um pouco mais. Jota, esse primeiro modelo de barba, que rosto é esse? Que barba é essa? Esse primeiro modelo de barba é um rosto fino. Um rosto fino combina com a barba lenhador. Dá para fazer um desenho bem grande. Se for um rosto quadrado já não vai dar para fazer esse trabalho todo, um rosto redondo, mas um rosto fino já dá para fazer um lenhador bem aparadinho, bem certinho. Muito, muito legal, show de bola mesmo. Além desse modelo, a gente traz agora uma outra opção também de barba para quem de repente não gosta da primeira opção, mas essa segunda opção já traz o quê? Esse segundo modelo de barba é uma barba casual, já é aquela barba que não é tão ralinha, não é tão cerrada e não é cheia, ela fica entre a barba cerrada e a barba cheia, uma barba casual, bem arrumada, bem desenhada, uma barba que dá para você ir para qualquer lugar, não vai ficar feio, vai ficar bem arrumada. Tá elegante para qualquer ocasião. Tá bem elegante. De repente você procura uma barba mais rala, ou você tem um rosto redondo, quer disfarçar alguma imperfeição. Para quem tem aquelas a gente sabe que homens que às vezes têm as papadas, é possível disfarçar? Claro que é. E agora a gente traz mais um outro modelo de barba. Eu queria que você comentasse que tipo de rosto e barba é esse? Esse rosto, ele é um rosto oval. E até assim, porque o rosto oval, ele é o coringa, entendeu? Toda barba vai assentar bem para eles.
só tem algumas objeções, mas essa é a barba cerrada. A barba cerrada ela tanto pode ser usada no rosto oval como no rosto redondo. No caso, a diferença só vai sair só mesmo em questão de desenho de linhas mesmo no rosto. Quando a gente fala de manutenção que se faz, por exemplo, homens que fazem barbas com muita frequência, existe um tempo limite para se fazer? É toda semana, a cada 15 dias? Qual um tempo mínimo para você ter cuidado? Ou isso vai variar de pessoa para pessoa? Varia muito de pessoa para pessoa, mas o ideal é de uma semana a 15 dias ele está retornando à barbearia. Além do cuidado aqui com os profissionais, também tem um cuidado diário em casa também. Eu sei que muitos homens também, de certa forma, têm dúvidas, algumas dúvidas. Por exemplo, se você tem aquela barba mais falhada, existe algum recurso, algum artifício que possa facilitar para preencher ou dar um diferencial nessa barba? Sim, com certeza. Temos quem tem uma barba falhada, às vezes tem a vontade de ter aquela barba cheia, aí não sabe como fazer. A gente faz todo um trabalho de pigmentação e você vai sair com aquela barba bem desenhada. A gente não força muito para não ficar tão artificial, esfumaça ela para ficar bem. Quer dizer, ninguém vai perceber que sua barba foi pigmentada. É uma boa ajuda para quem tem aquela barba falhada. Bacana. E um outro assunto também que está em alta, a gente pode dizer, Ismael, seria a barba americana. O que seria essa barba americana? Bom, Ítalo, a barba americana ela é um procedimento para quem tem aquela barba que fica encravando o pelo, que tem algumas irritações. E o que é que a gente faz? A gente faz só um procedimento que são 6 etapas, onde a gente faz a limpeza da pele, esfoliação. Aí vai também vários produtos de estética, onde a gente faz tanto cuida do pelo como da pele. É um trabalho bem complexo, né? Bem complexo. É isso aí. Eu queria então agradecer aos meninos, ao Jota, ao Ismael. Obrigado pela participação no programa, trazendo um assunto tão interessante para o público masculino. Obrigado a você. Isso aí. Um assunto interessante, essa preocupação, homens que estão cada vez mais vaidosos, preocupados com a estética, a saúde, a beleza. A gente trouxe essas informações, os tipos de barbas, os cuidados que a gente deve ter e, claro, que eu tenho certeza que os homens fazem isso para agradar as mulheres, as esposas e as namoradas. E esse foi o nosso assunto de estética hoje no programa Slim para você. Personalização e identidade. Tudo isso através de uma peça que faz toda a diferença na decoração. Hoje no Slim eu convido você para conhecer um pouco mais sobre a importância dos quadros na composição de um ambiente, seja em casa, no trabalho, se você mora num apartamento, por exemplo, e a gente vai trazer essas dicas de decoração especialmente para você aqui no Slim. A gente vai entender um pouco mais sobre a importância dos quadros na composição de um ambiente, conversando agora com a Mariana, que é arquiteta, primeiro para falar de quadro que a gente sabe que faz todo o diferencial, né? Geralmente um quadro ele é a cara do dono, seja em casa ou às vezes numa empresa, enfim, e reflete muito na imagem de um espaço. Isso, o quadro ele vai personalizar o ambiente, ele vai dar a identidade, que é o que? Ele reflete o que o dono quer transmitir. Às vezes ele nem quer aquilo, mas ele se identifica quando ele vai escolher. É por isso que ele tem que participar dessa parte, dessa fase do projeto, que é da escolha do quadro. Ele tem que estar junto. E qual que seria um quadro ideal ou isso vai variar? Vai depender muito do que o cliente já tem, que ele vai querer passar. O quadro ele pode vir no final, né, dar o arremate na decoração, na ambientação, ou ele pode ser a estrela principal, ou seja, a decoração, a ambientação, ela pode partir do quadro. Bacana. Entendeu? Dependendo aí do valor histórico, do valor sentimental que o quadro tem.
Existem tipos de quadros ou não, geralmente? Ou eles se caracterizam como? São maiores, são menores? O que diferencia os quadros? O quadro, existem inúmeras possibilidades. Ele pode ser pintura, dentro da pintura, inúmeras técnicas e estilos. Existem fotografias também com estilos diferentes, colagens, gravuras, desenhos à mão. Então, tem até escultura no formato de quadro, né? Escultura em madeira. Então, as possibilidades são inúmeras. E um exemplo de como as pessoas podem se identificar, a gente pode trazer esse exemplo mais para perto da gente. Por exemplo, Terezinha, uma cidade muito nova, né? Então, muitas pessoas ainda têm as raízes nas cidades do interior. Né? E isso, pessoas se identificam com uma pintura mais regional, mais sertaneja. E, por outro lado, Teresina é uma cidade que é cheia de pessoas vaidosas. Né? Então, pessoas preferem coisas mais finas, mais elegantes, sofisticadas. Uma outra dúvida também que muitas pessoas têm é com relação à questão de tamanhos de quadros para um determinado ambiente. Se é um quadro grande para um ambiente pequeno, isso vai ter alguma relação? É preciso essa preocupação com relação à proporcionalidade do espaço? Então é importante que tenha essa preocupação, mas não existe uma regra. Por exemplo, há uns anos atrás se usava muito natureza morta em sala de jantar, garrafa, fruta. Não existe regra, né? E é nessa hora que o arquiteto tem a sua importância. Ele vai fazer a composição de acordo com o que já tem no ambiente, né? Mas de acordo com as dimensões, molduras, paspatu. E assim, por exemplo, você tem um sofá e quer botar uma tela em cima. É bom que ele seja grande, ele não precisa passar, ele tem que ficar mais ou menos dentro do alinhamento, um pouquinho menor, e deixar a parede respirar. Para não ficar desproporcional. Para não ficar desproporcional. E assim, podem ter quadros menores? Sim, é lógico que a parede não vai ficar aquele quadrinho perdido no meio da parede lá em cima, né? Existem essas preocupações, não são regras. Isso é a importância dos quadros na composição de um ambiente. A gente vai mostrar um pouco mais sobre essas peças, inclusive muitas delas regionais, que compõem esse cenário que a gente está gravando aqui. Na volta a gente vai trazer detalhes dessa galeria de arte para você. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse espaço, essa linda galeria de arte que a gente está gravando aqui, conversando com a Melissa, que estuda design de interiores, para falar de arte. A gente encontra de tudo, né? Tem o Lália Pessoa, tem o Rogério Albino, tem as esculturas do Stênio da Rezinha, que são cerâmicas, que são lindas, os vasos do Stênio da Rezinha. E tem uns fotógrafos novos, como o Caio Negreiros, que é um procurador e apaixonado por fotografia. Então ele tem um olhar. E ele é poeta também, então o olhar dele para a fotografia é excelente. Esse espaço ele vai se transformar de tempos em tempos para poder dar oportunidade para que todos os artistas tragam um pouco do seu trabalho. Isso. A nossa primeira exposição, nossa primeira vernissagem, entrou telas e esculturas, né? E aí passou um tempo de exposição de telas e esculturas e a gente resolveu fazer uma segunda exposição com fotografias também. Agora, um outro ponto importante também com relação a essa questão de você ter um espaço como uma galeria de arte é que a utilização de quadros, ela proporciona que o ambiente se torne cada vez mais requintado a partir do momento que você busca uma peça que se identifique, né? E aqui é possível você conhecer o trabalho desses artistas e de repente até despertar para escolher uma peça que vai do seu agrado e levar para sua casa. Isso, como tem muita opção aqui, né, de vários artistas diferentes, como a Dora Parense, é muito diferente das telas do Portelada, porque é mais regional. Então, para a pessoa se identificar, fica bem mais fácil unido num lugar só, né?
Queria te agradecer por participar do programa Slim, trazendo detalhes sobre a importância da galeria de arte, como a gente está trazendo aqui, e a importância dos quadros na composição de um ambiente. Você que mora numa casa, num apartamento, pode utilizar dessas peças, tornar o seu ambiente cada vez mais requintado e, claro, tendo também, imprimindo a sua marca. Muito obrigado pela participação. Quem quiser conhecer em breve, vocês vão criar um site também, né? A gente está criando o site, está montando agora, inserindo as fotos das telas e fotografias. Quando tiver no ar, a gente traz pra gente. fala. É isso Pode aí. deixar. A importância dos quadros, especialmente para todos vocês, aqui no Slim. Não perca no próximo bloco um jantar francês que marca os 11 anos da revista Clique Nordeste.